Olá, boa tarde. Começando mais uma live aqui no Toque de Bola. Tudo bem? Sexta-feira, live de sexta com toda a equipe. Agradecendo, esperando todo mundo entrar. Lucas Fajardo. Primeiro tudo, hein, Lucas? Vai pagar o almoço. A gente esqueceu de falar quem entrasse primeiro ia pagar o almoço. Lucas Fajardo tá com a mula na sombra. Ele, o pai dele, o Wellington. O almoço, então, é por conta deles hoje. Que maravilha, né? É bom quando a gente começa uma live, começa uma apresentação, já sabendo que a gente vai ter um almoço. Isso é muito interessante. Um almoço especial, no caso, né? Tá de saída não, Lucas? Fica aí. Tá agarrado, hein? O Wellington do céu, como é que esse menino ficou agarrado? O que é isso? Aliás, segunda-feira, um abraço, Eduardo Lemos. Fica aí, Lucas. Você é bobo, rapaz. Eu, hein? Segunda-feira, deixa eu já fazer a palhinha da live de segunda-feira, 7 da noite, é a Copa Toque de Bola que vai estar em destaque. O Lucas Fajardo já confirmou, lá da Escola de Futebol Wellington Fajardo, o nosso Braulio Reis, companheiro do Panathlon Clube, lá do Colégio dos Santos Anjos, confirmou, e tem mais gente que vai participar. A gente está fechando os contratos ainda, segunda-feira, live de segunda, 7 da noite, a gente vai conversar com a turma da Copa Toque de Bola de Futsal. Muito bacana, iniciativa lá atrás do professor Alfredo Coimbra, de mais alguns professores, e a turma toda participando da Copa Toque de Bola de Futsal. Ademilson, fala artilheiro, tranquilo? Grande artilheiro, sendo lembrado agora também, né, nesses destaques, muita gente comentando do aniversário da cidade, e entre os ídolos recentes do torcedor está o Ademilson. A gente tem publicado no Toque de Bola algumas lembranças, né? Que o Face traz aquelas lembranças, o que a gente publicou na data, né? Então, há tantos anos, há 2 anos, há 4 anos, há 7 anos, o Toque de Bola está fazendo 9 anos. Não, já fez, né? Tem que fazer a conta direitinho. Aí apareceu um jogo treino do Tupi, o ataque era Alain e Ademilson. Deixa eu ver se o Ademilson participa com a gente um pouquinho. Ademilson, você está na linha aí? Solicita uma autorização, de repente a gente bate um papo aí com você. Tenho certeza que os torcedores da cidade vão gostar de te ver aqui, junto com a live do Toque de Bola. Vamos lá, o Wallace Matos já está esperando, o Pedro Sarmento também. Vamos ver se o Ademilson solicita uma autorização aqui, se ele continua na live, né? Que live tem... Principalmente à noite, tem muita live, a gente vai entrando, às vezes não vai ficando toda hora na mesma live. Deixa eu ver se o Ademilson manda para mim aí no Instagram, Ademilson, uma solicitação e de repente nessa proximidade do aniversário da cidade a gente bate um papo. Ou se você quiser um pouquinho adiante, a gente começa agora com o Wallace Matos e você entra também. Vamos lá? Tá na linha ainda, Ademilson? Um abraço para o Júnior Negão, um abraço para o Alex, um abraço para o Gustavo Lins. Um abraço para a turma lá do 4.0, 4. de Esporte. Muito boa também a live com o professor Eglisson Toledo. A Rosa Campos está aí. Suad Ibrahim, um beijão para a mamãe. Miriam Ibrahim Alac, um beijão para a maninha. Josiane. Gugalil, agora já chegamos lá em Portugal. Toque de bola não tá fácil não. Tá em Portugal, tá na Espanha, tá na Tailândia. Realmente o toque de bola tá atacado, né? Gustavo Lins entrou, Guilherme também entrou. Vamos lá, Ademilson. Quer dar um alô aí pra gente bater um papo rapidinho na live? Tá na live ainda? Tá no ar? O Wallace Matos já tá engatilhado. Pedro Sarmento também. Mas se o Ademilson conseguir solicitar uma entrada aqui no Instagram, uma autorização, a gente já autoriza e bate o papo com ele. Ou então a gente começa com o Wallace Matos e na sequência do programa, se o Ademilson esticar lá, a gente autoriza a entrada dele. Davi Rocha também entrou. Tá muito bom, gente. Tá muito bacana aí o Toque de Bola com essas lives. Quarta-feira que vem tem mais Toque Entrevista. Olha, a nossa agenda está ficando bacana. Gustavo China entrou. Já não pode falar mal do Cruzeiro. Boa tarde, Wallace Matos. Tudo bem? Boa tarde, Ivan. Boa tarde a galera que está na live aí. Tá tudo
joia aí pra vocês? Eu tô meio travado aqui pra mim, mas tá tranquilo. Entrou bem aí, tá? Perdeu um pouco da barba só, mas o som tá beleza. Não, beleza então. Então vamos nessa. O, O o Ademilson Ademilson falou que é. tá na rua, fica pra próxima. Então você sabe que a casa Mas é é sua verdade. aqui, artilheiro. Esse eu conheço há muito tempo. Isso é liso, rapaz. Isso não é liso só no campo, não. Isso é liso para entrevista, para aparecer e tal. Ele dá uma escorregada bacana, tem que pegar ele no laço. Daqui a pouco você vai falar que deu passe para gol dele também, que esses peladeiros mentirosos são Não, fogo, hein? então, eu já joguei várias peladas Ó, contra o Ademilson, só que na ó. pelada ele vai no gol. Ele vai no Ah, gol, cara. Ele é goleiro, ele é goleiro profissional de rachão e pelada. Bom goleiro, rapaz. Corajoso. Corajoso ele sempre foi, né? Então, quem tem coragem geralmente dá para bom goleiro, né? Então é o então Ademilson. fica a dica. Agora ele vai matar a gente, porque vai que tem algum jogador expulso o goleiro, né? Vai que o É. Ademilson tá em campo, né? Então ele não pode dar Então, ninguém nessa hora, não. aí é custo-benefício, né, Ivan? Ter o Ademilson lá na frente para fazer gol é melhor do que ter ele lá atrás para poder tentar evitar. Né? Aí é pacote completo. Ó, Pode Gustavo Cruzeirense, grande. Gustavo está lá em São Tiago, a terra do pão de queijo, do biscoito de polvilho. Dizem que também da cachaça, mas eu não acredito. Está dizendo que não pode falar mal do Cruzeirão cabuloso. Está se organizando. Dizem as más línguas que, embora a mídia, inclusive o Toque de Bola, tenha divulgado, né, que uma pessoa, um empresário, deu dinheiro, a gente sabe que o Gustavo também entrou com Tá. muito dinheiro, é um acionista forte lá no Cruzeiro. Ele não vai querer admitir publicamente. Ó, o Ademilson está rindo aqui, hein? Eu não sei se ele está rindo, professor Dirceu da Suprema. Deixa eu só mandar um abraço para os nossos parceiros, antes de falar do nosso tema principal hoje, que é o Tupinambás e o Campeonato Mineiro. Um para cá, outro para lá. Vamos ver como é que vai terminar essa história. Um abraço para a turma do Plasque, da Santa Casa de Juiz de Fora, parceiros do esporte local e do Toque de Bola, trabalhando incansavelmente pela saúde de todos nós. Claro, agente autorizado Mastercard BR. Dá para contratar sem sair de casa. Ademilson está mandando um abraço lá, escorregou de novo. Valeu, Ademilson. Projeto Cidadão Consciente. Aproveite o isolamento. Separe sacolas, embalagens plásticas, para quando tudo voltar ao normal, aí você deposita nas caixas coletoras que estarão em vários pontos da cidade. Já estavam, mas Emperrou Embalagens também respeitando o isolamento, deu uma parada e assim que for possível, volta com o projeto Cidadão Consciente. Vamos lá? Um abraço para o professor Dirceu, a turma da Suprema. Professor Dirceu, você para com essa concorrência, hein? Está com as lives boas também. Seu passe já está, né? Seu passe aqui já está na nossa mão. O Gustavo, que está com dinheiro lá, está pagando multa da FIFA, vai dar um dinheirinho para o toque de bola também. A Ademilson falou que na próxima pode chamar. A gente tem feito, Wallace Matos, boa tarde novamente, muitas reportagens, principalmente com você, algumas com o Pedro também nessa parte, e o Tupinambás dizendo que não tem como voltar, né? Se o Campeonato Mineiro for anunciado no meio da live, hoje é dia 29 de maio, 29. né? 29. Se a federação falar, olha, no dia 15 de junho tem rodada, o Tupinambás está argumentando, né, por diversos fatores, que não tem a menor condição de voltar. O Wallace Matos tem acompanhado, a gente já divulgou isso, não é uma notícia nova, mas é que o tempo tem passado e a coisa está ficando meio apreensiva já, não é isso, Wallace? É isso mesmo, Ivan, e amigos da live. Eu realmente, a gente procurou de ontem para hoje e está no ar nas ondas do Toque, na Rádio Toque lá do portal Toque de Bola, um resumo do que está a situação atual. Ou seja, o Baeta espera uma posição oficial da Federação Mineira de Futebol, que não acontece. Aliás, nisso também, ontem, para o podcast do Globoesporte.com de Minas, o Sete Câmara, o presidente do Atlético, cobrou também uma posição. Dizer que o Adriano Aro, presidente da Federação Mineira de Futebol, é um rapaz muito bem intencionado, é um rapaz trabalhador, mas que não tem conversado com o principal clube do estado. No caso, o Atlético Mineiro hoje é o único representante, por exemplo, do estado de Minas Gerais na Série A do Campeonato Brasileiro, e será tido como o principal representante do futebol do estado. E o presidente Sérgio Sete Câmara, que entre outras coisas falou que o futebol brasileiro vai ter uma quebradeira geral,
disse que a Federação Mineira não conversa com o Atlético. Ou seja, se a Federação Mineira, que é em Belo Horizonte, tem como Atlético um dos principais filiados, e nesse momento o principal clube do estado de Minas, o futebol nacional, não conversa com eles, que dirá aqui para Juiz de Fora, no Tupinambás, que é um dos clubes que está lutando contra o rebaixamento. Então está todo mundo perdido. A gente pode ter uma informação ou outra de bastidor, daqui a pouco o Pedro vai trazer mais detalhes também desse bastidor pelo interior, mas aqui, para Juiz de Fora, chegam as notícias que a gente, nós da imprensa, Toque de Bola, a imprensa mineira, falam. Ou seja, o que o Baeta sabe é o mesmo que você, que acompanha o portal Toque de Bola, sabe. Aliás, você que acompanha o portal Toque de Bola, você deve saber bem mais, né? Porque você pega as informações do Tupi, soma com as do Baeta, e o Baeta está preocupado com a situação dele. O que o Cláudio afirma é que para reativar o departamento de futebol do Tupinambás, vai demorar de 30 a 60 dias. Se fizer a toque de caixa, dá 40, segundo ele. Em 10 dias contrata, em 10 dias o pessoal retorna aqui para Juiz de Fora, e 20 dias de treinamento se a toque de caixa. Ou seja, se voltar hoje, se a federação falar assim, vai voltar o futebol, seria só em meados de julho, porque tem que repetir, para não me confundir com julho é que poderia ter jogo. Então, realmente é um prazo muito longo. E a gente vai vendo datas nos bastidores aí, nas entrevistas do Aro, vai pescando as informações aí que ele tem mostrado. Ele primeiro chegou a ter uma previsão otimista, que era meados de junho. Isso é impraticável. Em 2 semanas, junho é amanhã. Impraticável. Em 2 semanas você não retorna o campeonato. Provavelmente Cruzeiro, Atlético e América, que voltaram na semana passada aos treinamentos, e essa semana já embalaram, poderiam voltar no final de junho. Mas para os times do interior isso é muito mais difícil. Aliás, é praticamente impossível. Então em junho não vai ter futebol aqui em Minas Gerais. Julho já é uma segunda previsão e já é otimista. E o que corre a boca pequena é que em agosto voltaria o Campeonato Mineiro. Ou seja, ainda está tudo muito indefinido. E o que o Baeta cobra é justamente isso, uma posição oficial da Federação Mineira de Futebol. Vai voltar? Não vai voltar. Vai voltar dia tal. Ou vai voltar daqui a 15 dias, vamos reavaliar. É isso que cobra o Baeta. Deixa eu mandar um abraço para a turma aqui, a Naila Portela, o Vitorino, o Gerson, Paulo César, nosso Cesarinho também está aí. Dando boa tarde. Aí eu vou encaixar, até para você dizer para a gente se tem alguma, se isso pode ser alguma sinalização ou não. Porque o Walker Campos, né, que a gente também ouviu para a matéria do aniversário do Tupi, mandou uma mensagem para a gente, a Rafa Maranhão entrou. Só colocando o Tupi na jogada, o Tupi tinha enviado um ofício à Federação Mineira pedindo para deixar, eu sei que é outro campeonato, gente, só estou tentando colocar dentro do contexto, né? Pedindo para a Federação sair do módulo 2 e não ser punido por eventuais sanções de regulamento e tal. E a Federação respondeu, já publicamos essa matéria há algum tempinho no Toque de Bola, que não tem como fazer isso, não tem argumento para falar, olha, tudo bem, né, pode sair. Né? Você perguntou para o Cláudio, na reportagem que a gente apresentou mais recente, exatamente isso. Né? Se o Tupinambás faria algo, não igual, mas, né, o Walker está perguntando sobre essa parte jurídica. Se o Tupinambás está argumentando que, né, se for obrigado a voltar, ele não tem como voltar e vai se defender extracampo, o que essa resposta da federação para o Tupi, que é um campeonato mineiro, mas é o módulo 2, pode sinalizar alguma coisa em relação ao quadro do Tupinambás? Na verdade, Ivan, isso a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e na história para poder saber como é que essa pressão começa. Porque essa pressão que o Aro começa a fazer para o retorno do futebol veio daquela reunião que ele teve com o Zema e logo depois ele deu algumas entrevistas e aí citou para mim o ponto nevrálgico disso. A federação quer terminar o Campeonato Mineiro em campo por conta dos contratos com a TV. A federação tem um contrato com a Rede Globo, vende os direitos e repassa parte desse dinheiro para os clubes e para o Atlético, para o Cruzeiro, ser baseado numa grana que
praticamente banca os times do interior, por exemplo. Os times do interior têm quase 80% do seu orçamento é feito com a cota que recebem de televisão para o Campeonato Mineiro. E, segundo o Aro, todo mundo já recebeu. Ou seja, tem que entregar os 11 jogos. A avaliação do Baeta é diferente. A avaliação do Baeta é a seguinte: o Baeta tem esse contrato com a federação, mas tem o contrato de que o campeonato terminaria até o dia 26 de maio. Né? Perdão, até o dia 26 de abril. Se esticasse, por exemplo, até o dia 26 de maio, houvesse algum atraso por algum imprevisto, os clubes aceitariam, né? Estica um pouquinho o contrato, faz uma prorrogação e tal. Só que já passou, já estamos além de um mês de adiamento, né, de paralisação do campeonato, não há perspectiva para voltar, e o Baeta entende que esse contrato com a Federação Mineira de Futebol, e que por tabela, um contrato com a TV Globo, que é a detentora dos direitos de transmissão, esse já se encerrou. Mas a outra interpretação do Baeta é que, como não se transmite o RT e Tupinambás, não se transmite Tupinambás e Vila Nova, não se transmite Tupinambás e Uberaba, esse contrato é apenas para os jogos que serão transmitidos, ou seja, contra Cruzeiro, Atlético e América, esses 3 jogos, e que o Baeta jogou nas segunda, terceira e quarta rodadas consecutivamente. Ou seja, tanto pelo lado das datas como pelo lado dos jogos que são televisionados, o Baeta já entregou o produto que ele devia à Federação Mineira de Futebol e à TV Globo. Esse é o argumento jurídico que o Baeta usa. E agora, informação exclusiva do Toque de Bola. Este bastidor jurídico tem um membro muito forte auxiliando a diretoria do Baeta, pontualmente o Cláudio Dias, que é vice-presidente do Baeta e o homem forte do futebol. Informações de bastidor: o filho do Michel Assef, o Michelzinho, que é advogado do Flamengo, está assessorando o Baeta nisso, e se precisar, provavelmente o Baeta irá à justiça com auxílio do Michel Assef Filho. Quer mandar um abraço para a Carol aí, Wallace? Vou deixar isso para você. Beijo, Carol. Beijo, Nino. Live tem isso, o cara falou, não, esse é meu, esse é da minha cota, não mexe nisso aí não. O Beto Vidal, Jailton Ribeiro, mandando um abraço. Agora, um argumento que o Cláudio tem usado muito, eu não sei se tem a ver também com os bastidores, é a questão do gaúcho, né? Que ele fala, vamos fazer como fez no Campeonato Gaúcho. Termina, não tem campeão, né? Ninguém sobe, ninguém desce. É isso que ele tem repetido, né, com uma certa frequência. O gaúcho vai ter acesso, só não, o que está definido é que não vai ter descenso, né? Não vai cair, né, ninguém. Ou seja, se o Campeonato Gaúcho, se não se conseguir fazer a segunda divisão do Campeonato Gaúcho, né, se a segunda divisão não puder acontecer, aí ótimo, já se embala no gauchão do ano que vem da mesma forma. Se for fazer a segunda divisão, que também ainda está em suspenso, provavelmente a Federação Gaúcha de Futebol vai subir 2 e não vai rebaixar ninguém, vai ter mais 2 no campeonato do ano que vem, que é o que o Tupinambás prega para que seja feito em Minas Gerais. Também não sabemos, né, Ivan? A situação do módulo 2, ela é tão ou mais difícil nesse termo de posicionamento da Federação Mineira de Futebol do que a do módulo 1. Você imagina, se eles não estão conversando com os times do módulo 1, da elite do Campeonato Mineiro, no módulo 2, então não está nem chegando nem sinal de fumaça. Né? Se não tem telefonema, sinal de fumaça também não tem. Quando Atlético e Cruzeiro, né? Hoje é inegável a situação do Cruzeiro, Gustavo não fica chateado comigo não, nem o Zé Geraldo, mas não tem como, né? Mas até no Campeonato Mineiro, que é natural, eles normalmente, hoje não, mas normalmente, os dois estão envolvidos em Copa do Brasil, Libertadores, eventualmente, não toda hora, né? O Mineiro, para eles, não é, mas o Mineiro serve também de guerra fria, né? Se tem um pênalti para o Atlético na rodada, e num lance parecido não tem para o Cruzeiro, vai lá o Cruzeiro e fala, aí começa, né? Joga aquela pontinha. Só que agora tem essa situação diferente. O que as pessoas, deixa eu mandar um abraço para o Ricardo Dedé Melo, estou vendo que ele quis falar saudações tricolores, valeu. Um abraço para o Dedé, Fabiano Quirino entrou também, Lucas também. Lucas Oliveira mandando boa tarde. Aí, o que eu queria colocar é o seguinte, que algumas pessoas até comentaram, acho que foi na nossa postagem no link da matéria no Face, o professor Paulo César Turati, que está sempre acompanhando a gente, o Sidney Vieira Futrica, que está sempre acompanhando a gente, eu acho que o Beto também, amigo nosso,
não sei se ele falou lá ou conversa comigo, né, mesmo tendo essa bronca, né, quer dizer, estou querendo dizer assim, Cruzeiro e Atlético sempre, né, fala, a federação está olhando mais para o outro do que para mim. Agora, o Baeta está com esse respaldo jurídico. Agora, o que esses torcedores têm manifestado preocupação é assim, se os grandes quiserem e a federação ceder ao que querem os grandes, de alguma forma, que o Baeta não vai ter como falar, não, isso está errado, entendeu? A federação vai tentar encontrar um parêntese jurídico para fazer, de alguma forma, olha, vamos voltar assim, aí fala igual o Rio está forçando a barra, outras situações, não, protocolos, né? Então, a preocupação é essa, se Cruzeiro e Atlético quiserem alguma coisa e a federação também, o Baeta não teria força, mesmo com o respaldo do jurídico, para falar, eu não vou voltar. Só dando um alô no pessoal, que na segunda parte o Pedro vai trazer, o Pedro Sarmento, as outras equipes, não só os da capital, como a turma do interior, alguns com um pouco mais de estrutura, outros menos. Então, daqui a pouco, no segundo bloco, o Pedro vai trazer. Então, tem essa preocupação, Wallace, que não é de hoje. Tipo assim, se Cruzeiro e Atlético quiserem, o Baeta pode espernear que ele já perdeu. Então, realmente, mas o Bahia tem o reforço nessa parte, Ivan. Os campeonatos vão se embolar, né? Provavelmente o estadual vai atropelar o brasileiro vai atropelar a Copa do Brasil e a Copa do Brasil vai atropelar os campeonatos internacionais, Sul-Americana e Libertadores. Então, o calendário para os clubes que disputam séries do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e etc., vai ficar apertado também. Então, a TV vai forçar isso, vai forçar esse retorno, mas provavelmente as datas vão ficar apertadas. E aí o Bahia ganha reforço nessa área. Cruzeiro e Atlético não vão querer disputar o Campeonato Mineiro, que é deficitário, já sem público e sem interesse nenhum. Eles querem que termine. A manifestação dos grandes clubes está em alinhamento com a Federação Mineira de Futebol. Querem que termine o Campeonato Mineiro, até porque eles podem usar, por exemplo, como faltam 6 datas aí para eles, como uma espécie de pré-temporada para ajeitar o time para o Campeonato Brasileiro. Mas vai ser difícil a partir do momento que isso atropelar o Campeonato Brasileiro. E que é justamente o que teme o Cláudio. O Cláudio está dizendo que, por exemplo, se o Mineiro vai terminar, e aí entram as datas, e a Série D começa, por exemplo, antes do término do Mineiro, como é que o clube vai ter condições de, atropelando as datas da Série D, cumprir os compromissos no Campeonato Mineiro também. Então, a ideia do Baeta é que, já que os clubes não têm essa condição, e aí a gente já viu vários clubes que dispensaram atletas, que desfizeram de elenco, e o Pedro vai trazer isso na segunda parte também, estão voltando só agora. Então, é muito difícil que todo mundo consiga disputar em condição igual ou semelhante a que estava disputando o Campeonato Mineiro antes da parada, esse final. E aí é um dos argumentos que o Baeta também está usando, porque isso mexe no equilíbrio do campeonato, isso mexe diretamente com a disputa contra o rebaixamento. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui. O Baeta vai pegar o Boa Esporte, que está disputando a Série C, ou seja, não desfez de elenco, já está contratando para a Série C, projetando o segundo semestre do futebol, e vai pegar uma outra equipe, que é a Caldense, que está disputando a classificação, né? A disputa para ficar entre os 4 das semifinais do Campeonato Mineiro. Esses dois não terão times fracos. A Caldense, mesmo se reformular o time, vai fazer um time, vai querer ter certeza que tem um time para chegar nas semifinais do Campeonato Mineiro, porque aí vale dinheiro para ela, vale colocação no próximo ano, vale voto na federação, vale muita coisa. Então, esses dois o Bahia vai pegar endurecidos. Já Vila Nova, o próprio Boa Esporte, que vai pegar um Baeta reformulado, e também a Patrocinense, por exemplo, que desfez o elenco inteiro e vai botar em campo um elenco improvisado, porque não vai conseguir reunir todos os atletas que estavam antes, e mesmo se chegarem antes, vão chegar de uma forma pior, vai ser beneficiado nessa disputa contra o rebaixamento. Vamos supor, o Vila Nova, que enfrenta o Coimbra, também os dois dispensaram os elencos, mas o Coimbra tem um elenco fixo, né? Tem um elenco com contratos mais longos, e o Vila Nova vai ter que improvisar uma equipe, ou seja,
o equilíbrio do campeonato e a disputa, principalmente do rebaixamento, está completamente comprometida com essa parada mais longa do futebol. Aí, a esperança do Baeta é que os dirigentes dos outros clubes também entendam isso e que não haja o rebaixamento, seguindo o Campeonato Gaúcho, né? O exemplo do Campeonato Gaúcho foi exatamente esse o entendimento. Na reunião da Federação Gaúcha, eu procurei saber com os colegas de lá de como é que se decidiu isso, como é que Inter e Grêmio aceitaram isso, e o que ficou demonstrado é que é o tanto de prejuízo que os times do interior teriam por uma coisa que fugiu ao controle deles mesmos. Porque se fosse algo que eles pudessem contornar, se fosse uma coisa pontual de equipes, não. O Inter e o Grêmio têm uma condição muito melhor, né, um pouquinho abaixo o Caxias ali e o Juventude, mas os outros times do Campeonato Gaúcho não tinham condições de manter elenco. Então todo mundo foi para casa, todo mundo dispensou atletas e tal, e aí realmente, mesmo voltando muito mais cedo, a Federação Gaúcha, que planeja o retorno do futebol para meados de julho, já determinou que não tem rebaixamento. Ou seja, é possível fazer. Para o Alain Espinosa, que entrou aqui, um abraço, Alain, o Alexandre Vieira Júnior, o Thiago Salvador, o Walker também falou isso mesmo, vai depender dos grandes e da TV, tem o dinheiro pago, os patrocinadores do campeonato, né, que a federação coloca sempre Cicobi Campeonato Mineiro, né, é a empresa que, vamos dizer, assina a cooperativa, né, o banco da Cicobi. O que eu posso dizer é que hoje, Ivan, a tendência é que termine dentro de campo mesmo. Mas o que o Baeta está lutando é para que isso não prejudique esportivamente. Ou seja, se voltar tendo rebaixamento, provavelmente teremos tapetão no Campeonato Mineiro. E só dando um alô no pessoal que está acompanhando a live, gente que entrou antes, entrou durante, então vamos lá. A gente está debatendo aqui a situação do Tupinambás e a provável volta do Campeonato Mineiro, pelas reportagens, por tudo que a gente tem acompanhado. Parece que a qualquer momento a federação vai anunciar a volta da competição. Você sabe a data, né? A gente tem, né, igual o Wallace falou, já a expectativa. E o Tupinambás está argumentando que não tem a menor condição de voltar em 15 dias, em 20 dias, aos treinos e tal. E é importante essa parte que o Wallace colocou sobre como o Tupinambás, teoricamente, vai enfrentar, né, essa luta contra o rebaixamento nessas rodadas que faltam com esse novo cenário. Isso que o Wallace está colocando. Isso está na matéria que a gente publicou ontem na rádio web do Toque de Bola, que você pode entrar no site e entrar na área da rádio, ou então você pode entrar direto nas ondas do toque.esp de esportes, esp.br, nas ondas do toque.esp.br, onde o dirigente Cláudio Dias fala essa situação que o Wallace está colocando, que o Tupinambás, nessa luta contra o rebaixamento, mesmo faltando só 2 rodadas, o cenário, teoricamente, é bem mais complicado para o Tupinambás escapar. A gente já comentou de novo, eu gosto sempre de falar isso para alguém não falar. Estão passando pano no Baeta? Não. O Baeta fez uma pá de coisa errada, fez contratações bastante equivocadas, fez uma salada total no futebol, fez tudo errado, infelizmente. Tentou fazer o certo, fez quase tudo errado. Isso é a situação de agora. E também, Wallace, como essa pandemia é uma situação não prevista, por isso que eu acho que esse envolvimento jurídico aí, né, vai ficar muito complicado por conta disso. A federação, de repente, embora o Baeta esteja embasado, fala, olha, essa situação não tem regulamento nenhum que prevê isso, então vai terminar assim, né? Porque a gente tem visto também no Rio de Janeiro, a gente até foi um dos temas da live que o Pedro fez com o Marcelo Jucá, presidente do TJD do Rio de Janeiro, onde ele coloca que o que pode acontecer e o que está indicando que no Rio, que é um exemplo próximo, é Fluminense e Botafogo não entrarem em campo e serem julgados por WO. Né? Eu acho que a gente pode pegar essa projeção para o Baeta, pelo menos pelo que a gente tem acompanhado. E aí, exatamente isso. O Baeta teria que ser julgado na TJD de Minas. Provavelmente esse caso seria projetado para o STJD do futebol. E, como eu disse antes aqui, o Baeta está pronto para a briga jurídica, seja para não entrar em campo, seja para entrar em campo com o time remendado, mas tendo rebaixamento, o Baeta, nesses 2 cenários, né, se o Baeta não entrar em campo, não conseguir montar o time, ou se ele montar um time
mais fraco e mesmo assim for mantido o rebaixamento, o caminho natural, a via que vai tomar o Baeta, isso é praticamente certo que o Baeta vai buscar seus direitos, e como disse o Cláudio, garantiu já para a gente, é que juridicamente ele está embasado e ele considera que o Baeta vai buscar os seus direitos juridicamente. Ou seja, se por acaso não houver rebaixamento, é a única maneira do Campeonato Mineiro voltar e o Baeta não procurar a justiça. E outra questão, Wallace, só para fechar a sua primeira participação na live, daqui a pouco o Pedro vai falar dos outros clubes do Campeonato Mineiro, também de bastidores, o Tombense, por exemplo, já deu uma anunciada ontem que está voltando, enfim, daqui a pouco o Pedro vai detalhar, mas o Troiano, o Jorge Troiano, amigo nosso, e outras pessoas, quando a gente coloca sempre do Mineiro, e como já atropelou na Série D, tem um depoimento também do Cláudio sobre isso, né, que a princípio a Série D tem um formato. Se a Série D mudar de formato, conta pra gente como é que está hoje o Tupinambás na Série D. Vamos lembrar aqui que as séries A e B, a CBF, o Walter Feldman, secretário-geral da CBF, já disse que serão disputados no mesmo formato, com 38 rodadas, jogos de ida e volta, né? Então a CBF não pretende mexer nesse formato das duas competições. Já a série C e D, que os clubes receberam, né? Aliás, disponibilizaram, a CBF disponibilizou ajuda financeira para os clubes da série C e D, ainda não há um cenário definido. Ainda não há a definição, pelo menos de palavra da CBF, de que a série C e D serão realizadas e nos formatos que estavam previstos. Lembrar que a série D para esse ano tinha mudado a fórmula, né? Que antigamente eram grupos de 4 equipes e que classificavam nas duas primeiras depois da primeira fase de ida e volta. Agora seriam grupos maiores, né? Grupos formados por 14 equipes, né? Por 8 equipes com 14 rodadas na primeira fase, ou seja, um número maior de jogos, um número que, por exemplo, o Baeta poderia planejar planos de venda de ingresso casado, venda de pacotes de ingresso, sócio-torcedor, e para o Baeta só é interessante disputar a Série D se for nesse formato. Já foi cogitado aí nos bastidores que a Série D vire um mata-mata, pegue esses clubes e por geolocalização, né, por região, se estabeleçam chaves de mata-mata e depois vai afunilando até o final. O Cláudio disse que desse jeito o Baeta não disputa, ou seja, também espera uma posição oficial da CBF nesse sentido. O Baeta hoje está esperando, então, as entidades, Federação Mineira de Futebol e CBF, se posicionarem para ter um planejamento, para ter algo com o que trabalhar. Segundo o Cláudio, ele não vai assumir dívidas e se comprometer o caixa do Baeta, fazer loucura para poder manter o time em atividade sem nem saber se vai ter competição para disputar no segundo semestre. Beleza, então, Wallace. Valeu. Um abraço, Ivan. Um abraço para o Pedro que está vindo aí. O Pedro, já dou o gancho aqui. Ó. O Pedro tem data de provável nova reunião com os clubes, tem informações do Tombense, tem informações de outros clubes do interior, tudo quente para você aí. Fica na live. Um abraço para vocês. Eu vou ficar ligadinho aqui. Abraço, Ivan. Um beijo para todo mundo que acompanhou aí. Valeu, Wallace Matos, com todas as informações rigorosamente em dia sobre o Tupinambás. Mandar um abraço aqui para o pessoal do Panathlon Brasil, presidente Pedrinho, toda a turma do Panathlon Brasil, nós que fazemos parte aqui do Panathlon Clube Juiz de Fora, um clube de voluntariado no esporte que tem como bandeiras a ética, a disciplina, o fair play, o antidoping, o saber ganhar e o saber perder. Então, um grande abraço para toda a turma do Panathlon, que também está aproveitando esse isolamento aí para algumas lives, e muito bacana a gente conhecer um pouco dessa história do Panathlon, que é um clube que tem representação no mundo todo, e aqui em Juiz de Fora é um dos clubes mais tradicionais do Brasil, o nosso Panathlon. Bielzinho entrou, o Rafa Maranhão entrou. Muito bom, excelente meio de comunicação, precisa aprender mais, precisa nada, Pedro. Pedro tira tudo de letra. Fiquei preocupado que o Pedro
que é o presidente do Souza, presidente do Panathlon Brasil, ele botou uma foto outro dia, colocou uma foto no Instagram com um animalzinho de estimação que ele falou que estava na casa dele. Fiquei preocupado, presidente. Se aquilo não é montagem, ficamos preocupados. Esperamos notícias aqui em box, na linha interna, para a gente poder ficar mais tranquilo. Pedro Sarmento com um novo cenário, expectativa. Vamos ver como está o Pedro Sarmento com um novo cenário. 3, 2, 1, conectando. Aê! Ué! A mesmo instante. E travou. Ué! Pedro, cadê o novo cenário? Já viu o canal do YouTube no Toque de Bola? Enquanto a gente destrava o Pedro, lá está aparecendo aquele comercial, né? Está ali na televisão e para todo mundo, a gente destrava, não sei o quê, não sei o quê. Daqui a pouco a gente volta com o Pedro Sarmento, que está congelado ali. Eu não tenho nada com isso. Não me diga, né? Não tenho nada com isso. Mas o canal do YouTube do Toque de Bola, a gente está conseguindo subir os vídeos das lives. Então, a primeira parte está todinha no YouTube. Aquela entrevista com o Giovanni Gávio, com os incríveis, e foram mais incríveis do que a gente pensava, porque o Giovanni falou coisa muito bacana ali dos bastidores da Olimpíada, que o Brasil conquistou o primeiro ouro olímpico do esporte coletivo brasileiro com vôlei em 1992 em Barcelona. Esse vídeo do Giovanni, na verdade, são duas partes. Esses vídeos já estão também no YouTube do Toque de Bola. Mais uma chance para o Pedro Sarmento. Vamos ver, conectando. Leonardo Leite entrou. Aê! Aê! Tranquilo, Pedro? Deu uma travada lá o nosso Pedro Sarmento. Então vamos fazer os nossos comerciais. Plasque Santa Casa de Juiz de Fora, parceiros do esporte local e do Toque de Bola. Pedro já está voltando. Plasque Santa Casa trabalhando incansavelmente pela nossa saúde. Um abraço para todo o corpo administrativo, médicos, enfermagem, auxiliares de enfermagem da nossa Santinha Santa Casa. Claro, agente autorizado Mastercard BR, contrate sem sair de casa, ligue 32 98481 0345. 32 o prefixo, 984810345. Tem bastante produto, tem bastante promoção. A turma do Marcelo Pedretti lá vai receber você e com certeza tem coisa boa. Projeto Cidadão Consciente, aproveite o isolamento, separe sacolas, embalagens plásticas, porque quando tudo voltar ao normal, você vai conseguir depositar em caixas coletoras que voltarão para vários pontos da cidade nesse projeto Cidadão Consciente, que é da Hiperroll Embalagens. Agora vai, Pedro? Ah, Guarani agora vai, né? A Guarani vai. Tá me ouvindo bem, Ivan? Tá dando um delayzinho, mas está chegando. Não, então, melhor um delay do que nada. Delay foi o grande meio de campo do Fluminense. E para nós aqui, Delay, Gilberto e Mário, Robertinho, Claudio Adão e Zezé, do time de 80. Toca o barco aí, Pedro. O som está chegando. Vamos embora. Tudo bem, Ivan? Boa tarde para você. Boa tarde para quem está ligado na nossa live de sexta do Toque de Bola. Muita informação bacana hoje, muita informação exclusiva do Toque de Bola. Enquanto o meu querido amigo Wallace Matos falava para a gente agora há pouco sobre o Tupinambás e a possível volta do Campeonato Mineiro, fiz contato com algumas pessoas ligadas ao comando de clubes do futebol do interior de Minas Gerais e conseguimos algumas palavras exclusivas, Ivan, exclusivo para o Toque de Bola. Eu pude conversar com o Eugênio Souza, técnico do Tombense, que foi o primeiro clube do interior a retornar às atividades no futebol mineiro. Então, conversei com o Eugênio Souza e ele mandou um áudio para a gente aqui no Toque de Bola, falando com muita atenção, como sempre, e também com o Kiko, diretor de futebol do Patrocinense, que sempre está sempre solícito com a gente também, sempre respondendo os contatos do Toque de Bola, mandou uma mensagem também explicando um pouquinho da situação do Patrocinense diante dessa pandemia, desse possível retorno do futebol mineiro. O Wallace trouxe muito bem o posicionamento de muitos dos clubes
principalmente do interior, né, acerca dessa possível volta diante da federação. A federação se mantém em silêncio, o Sérgio Sete Câmara, ainda há pouco, o Wallace trouxe para a gente também, é o presidente do Atlético Mineiro, ainda não teve um contato com a Federação Mineira, reclamou um pouco dessa falta de presença do Adriano Aro, presidente da instituição. Então, a gente vai trazer um pouquinho de como cada clube está vendo tudo isso. Fato é que tanto a capital, América, Cruzeiro e Atlético, quanto os clubes do interior, eu separei um pouquinho de informação de cada um deles. América, Cruzeiro e Atlético já ensaiam de forma mais prática e mais efetiva esse retorno, alguns deles até treinando já, como a América e o Cruzeiro. A gente vai trazer informações bacanas aqui também acerca dos clubes do interior, quem mandou o elenco embora, quem deu férias, quem antecipou férias, o que está, né, como está se dando tudo isso. Ivan, vou tratar rapidamente então só da capital, só para a gente já ir direto para o nosso conteúdo exclusivo, com o Kiko e também com o Eugênio Souza. O América dividiu o elenco, né, os grupos, voltou a treinar na última semana, na quarta-feira teve trabalho físico, estou colando aqui para não ter erro de data, tá? Os jogadores fizeram as atividades técnicas e táticas sobre a orientação da comissão técnica. E aí, inicialmente, os trabalhos foram divididos em grupos, né? Os preparadores físicos setorizaram grupos para trabalho. E detalhe interessante acerca dessa pandemia do coronavírus é que o Lisca, treinador da equipe, o Mateuzinho, camisa 10, e o auxiliar técnico, Márcio An, não sei se é assim que pronuncia, Márcio An ou Márcio Ran, enfim, eles irão retornar atividades após o grupo já está trabalhando, mas esses 3 nomes vão voltar depois. Por quê? Todos os testes no América deram negativo para o novo coronavírus. Mas o Lisca, o Mateuzinho e o Márcio Ran, eles tiveram contato com pessoas que testaram positivo. Então, é por esse motivo que o América vai preservar um pouco mais esses 3 e vai permitir o retorno deles às atividades um pouco depois. No Atlético, o Wallace já trouxe, de certa forma, o destaque principal, foi a entrevista do Sérgio Sete Câmara, presidente do Atlético, para o podcast do Globoesporte.com, trazendo, de certa forma, até indignação, né? Com a falta de posicionamento da diretoria da FMF, da Federação Mineira, representada pelo seu mandatário máximo, o Adriano Aro. E o Sérgio Sete Câmara, interessante a gente trazer, que ele também é um dos líderes da Comissão Nacional de Clubes, que debate com o CBF, debate com o FMF, federações estaduais, melhorias, né, no futebol em geral, para os clubes poderem, na prática, botar em campo um melhor futebol e também, enfim, melhorias para campeonatos e também para clubes, no geral. E ele comunicou também, através de uma reunião com o Sampaoli, isso foi ontem à noite, né, na quinta-feira à noite, para quem está assistindo a live depois, a live está salva aqui no Instagram do Toque de Bola, ele e o Sérgio Sete Câmara e o Sampaoli tiveram uma reunião, isso já foi, na verdade, anunciado previamente na última semana, mas confirmado de forma oficial nesta quinta. 5 atletas, nessa revisão de contratos que vem sendo feita por conta da pandemia, 5 atletas são eles, Lucas Hernandes, Ramon Martínez, o Zé Wellison, o Edinho e o Di Santo, Franco Di Santo, atacante. Esses vão ter contratos encerrados ou serão emprestados. Não fazem parte dos planos do Jorge Sampaoli. Uma exceção, que já tinha sido também anunciada. Ricardo Oliveira, centroavante, experiente. O Ricardo Oliveira ainda está no impasse, ainda não acertou com a diretoria do Atlético como será a sequência de trabalho dele na camisa do Galo da capital. O Cruzeiro movimentado nos bastidores, né, Ivan? Como sempre, essa questão de eleição, o Cruzeiro com muitas dívidas e agora, recentemente, tivemos a confirmação do pagamento da dívida diante da FIFA. O Cruzeiro, assim, não vai perder mais 6 pontos na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Inicialmente, a ideia era voltar na quinta-feira passada. Então, não é ontem, né? Para quem, mais uma vez, está assistindo a live depois. É na outra quinta, já há 8 dias atrás. Mas os planos foram adiados, refizeram novos exames do coronavírus e alguns resultados deram como inconclusivos, certo? Os testes foram refeitos e todos agora deram negativos, de acordo com o clube. Então, o Cruzeiro está liberado para
fazer os seus treinamentos. Essas notícias de dentro de campo, se a gente for falar dos bastidores aqui, a gente vai precisar de outra live, né, Ivan? O Fabiano Bazzoni, a gente agradece, está sempre acompanhando a gente. Ele trabalha com todos os times do Rio da primeira divisão. Estão tomando providência em respeito à água que hidrata. Eles irão adotar as águas de... Esse me ajuda aí, Pedro. 1/5 para cada jogador? Não sei se é isso que ele quis dizer. A gente quer agradecer. Ele tem sempre acompanhado as nossas lives. E está mandando essa mensagem aqui. Bioleve. Audiência internacional, viu, Ivan? Verdade. E Bioleve está em todos os clubes. A gente acompanha o Fabiano também nas redes sociais. E ele tem bastante trânsito aí com os principais clubes do futebol brasileiro. Então, audiência internacional, diretamente de Braunschweig, Alemanha. Josi Grupp entrou aqui agora. É 1,5 litro, tá? O Fabiano está confirmando aqui, porque a gente ficou em dúvida. 1,5 litro. Garrafinhas individualizadas, está lembrando o Wallace. Vamos então para os nossos, vamos chamar de irmãos, né, Pedro? Cruzeiro e Atlético da América, por mais que o Cruzeiro esteja em crise. Vamos conversar com a turma, a nossa turma aqui? Vamos, Ivan, vamos começar primeiro com quem já começou a treinar. Destaque absoluto na imprensa do interior esportiva nesta semana. O Tombense voltou aos treinamentos ontem. Clube que também é da Zona da Mata, a cidade fica ali próxima da divisa com o Rio de Janeiro, lá na parte do interior do Rio, né? A Tombense foi o primeiro time a voltar, como eu já trouxe, estou passando aqui de novo o roteirão. É atual vice-líder do Campeonato Mineiro com 20 pontos conquistados, atrás do América, que tem 21, e à frente do Atlético, que é o terceiro. E o Tombense vem com uma campanha muito boa, muito sólida no Campeonato Mineiro, até a paralisação. Inclusive, na estreia, venceu o próprio Tupinambás em Juiz de Fora por 1-0, gol do Ibson, o experiente meio-campo Ibson. E essa informação do retorno do Tombense, Ivan, foi confirmada pelo presidente Lani Gavioli na última semana. E falou que só voltaria a treinar, de fato, se tivesse condição de manter a saúde dos jogadores, a integridade física e saúde dos jogadores. Isso foi feito, de acordo com a diretoria. Todas as medidas estão sendo tomadas para que nada venha a atrapalhar esse retorno do Tombense às atividades. Um abraço para o Bush Percussão, o maior percussionista de Juiz de Fora. Está acompanhando a gente ao vivo no Toque de Bola. Então vamos direto para nossas informações exclusivas, Ivan. Eugênio Souza, treinador do Tombense, eu entrei em contato com ele, como sempre, solícito, respondeu a gente. Dividido em duas partes, tá, Ivan? 2 partes de 2 minutinhos. A gente vai trazer um pouquinho agora a palavra do Eugênio sobre o panorama desse retorno, no geral. O que pensa a diretoria? O que pensa a galera do Tombense? Vamos ouvir o Eugênio. Boa tarde aos ouvintes aí do Toque de Bola, né? Prazer muito grande estar podendo falar novamente aí com vocês. Boa tarde. Essa volta eu vejo que era importante por vários aspectos, né? Haja visto aí que o ser humano, para ele estar num todo saudável, ele tem que estar com sua saúde física em dia, e tem que estar com a sua saúde mental e tem que estar com a sua saúde social também, né? Eu acho que a gente tem cuidado e agora no social é importante trabalhar, todo trabalhador quer trabalhar, o jogador de futebol, nós do futebol, da comissão técnica não é diferente, lógico que sempre respeitando, e a gente respeita muito esse momento, né, que o mundo está passando, nós estamos passando. Cada lugar tem a sua peculiaridade, né, tem a sua natureza, tem o seu momento. Aqui em Tombos, a maioria dos jogadores ficaram por aqui, não viajaram, né? Então, são jogadores que durante a pandemia ficaram aqui em suas residências. Não é o problema. Outros jogadores, como também alguns de nós da comissão técnica, quando voltamos, fizemos aí a quarentena, seguindo todo o protocolo, né? E a gente tem feito toda a sistemática, que é a prevenção sobre esse vírus, e nada melhor do que você poder voltar ao trabalho, né? Você poder voltar a treinar, para quando tivermos aí a posição da federação com relação à volta da competição, a gente está melhor preparado. E dentro dessa preparação, é lógico que é a performance e também
O que a gente tem visto aí em alguns países que já voltaram, alguns clubes até do Brasil que voltaram a treinar com relação à lesão, né? Tá aí, Ivan. Cortei aqui na metade o áudio do Eugênio Souza, porque ele volta a falar sobre essa questão de lesões, né? A preocupação que toda a comissão técnica está tendo com a saúde dos atletas, não só por conta da prevenção ao coronavírus, mas voltar fisicamente bem, estar pronto para entrar, de fato, em campo 100% fisicamente. O Eugênio traz um pouquinho do procedimento que está sendo adotado lá em Tombos, primeiro clube do interior que voltou a treinar após a paralisação da pandemia. Então aí a gente já procura aí dar uma preservada no atleta também a nível de lesão, mas é importante voltar, é importante saber do local que você está. Aqui em Tombos aumentou um pouco o número aí de casos, mas é um lugar ainda seguro, é um lugar que todos os cuidados têm sido tomados pela prefeitura, e Tombense está voltando aí com o aval da prefeitura, né, que é o órgão máximo aqui da cidade, e esperamos aí dar continuidade ao trabalho. Estamos trabalhando em grupos divididos, né? Chega uma turma já estava aqui, chega outra turma, aí vai para a quarentena, espera um pouco em casa para ver se aparece alguma coisa. Se não apareceu, né, vai para o treino, e a gente está procurando fazer também no dia a dia dos treinamentos, medir a temperatura, grupos separados, né? Então a gente está com todos os cuidados, mas o importante é essa preparação, essa volta pelo lado social, pelo lado humano, né? Todo mundo quer trabalhar, mas é lógico que a gente sempre priorizando aí a saúde e respeitando muito esse momento aí que o mundo está passando e que nós estamos passando aqui, né? Cada cidade com sua particularidade. Então trabalhar, né? Trabalhar e deixar aí para os órgãos superiores, quando resolverem com relação ao início da competição. Espero que volte, né? Espero que termine a competição, e que a gente possa aí seguir a nossa vida de uma maneira saudável, né? Então eu vejo muito importante essa nossa volta aos treinamentos. Tá aí, Ivan. Tá aí a participação do Eugênio Souza de forma exclusiva ao Toque de Bola. Um abraço para ele, agradecendo mais uma vez a atenção de sempre. Liguei para ele estava assim, não, tô indo para casa, mas pode falar, tá tranquilo, tô andando na rua aqui. Gravou de máscara e tudo, mandou até a foto na hora que estava gravando com a máscara. A gente agradece aí, o Eugênio está sempre com a gente. Só citar rapidinho, nosso tempo está corrido, mas sim, são lesões, vamos chamar de próximas, porque está no futebol mineiro, do Atlético, né, que foram lesões sérias. O Jair teve ruptura, sim, do menisco do joelho esquerdo, e o Gustavo Blanco teve lesão no quadril com ruptura do tendão do músculo reto femoral. Então foram duas lesões sérias que o Atlético sofreu na volta, Jair e Gustavo Blanco. Sim, o Gustavo Blanco, que já está machucado há um tempo, já estava se recuperando de uma lesão grave no joelho, e aí agora no retorno às atividades, muito atleta sofre disso, né? Quando está voltando de lesão, tem alguma descompensação muscular e sofre uma lesão em outro músculo, outro local do corpo. Então o Gustavo Blanco já vai para mais de ano aí sem jogar. Estava muito bem no time do Atlético quando se machucou, comandado na época pelo Thiago Largue, se não me engano. Então, Gustavo Blanco sofrendo bastante aí com as lesões, tomara que volte o mais rápido possível. Aproveitando, só para a gente finalizar essa primeira parte da live, provavelmente a gente vai ter que voltar para terminar de falar de todos os clubes aqui, como sempre, a gente fala demais, né? Mas só para trazer um pouquinho da Caldense, que é outro clube que tem um grande desempenho, né, no Campeonato Mineiro de 2020, lá de Poços de Caldas, vem muito bem, vem tendo um desempenho muito sólido, assim como o Tombense, né, um clube do interior que tem se destacado, está no G4, no lugar, na verdade, acima até do Cruzeiro, então vale destacar a campanha da Caldense. Que mandou todo mundo embora. Os contratos se encerraram no dia 26 de abril e o clube, por questões financeiras, como a gente vem reiteradamente dizendo aqui no Toque de Bola, o clube preferiu não renovar os contratos por contenção de gasto. A veterana, né? A veterana, que é o apelido da Caldense, se não me engano, não renovou os vínculos com os jogadores. Estava, como eu já disse, em quarto lugar.
E a última partida foi, curiosamente, contra o Tombense, no dia 14 de março, naquela derrota por 3-1, a equipe de Tombos de virada conseguiu a vitória dentro de casa. A gente vai falar agora, Ivan, tem outra participação exclusiva, você prefere deixar para a próxima live, para a gente não ter perigo de tempo? Como é que está de tempo aí? Bem, baseado, né, em levantamento do Data Toque de Bola, pela capacidade microfonística, articulística e verborragística da equipe, eu acho prudente a gente tomar uma água e voltar daqui a pouco, mas tem que mandar abraço aí. Atualiza o seu fã-clube aí, Pedro. Vamos atualizar os abraços aqui. Um abraço para o Matheus Machiotti, vocalista do Grupo Alquimia, Ana Carla Sarmento, mamãe assistindo da parede ao lado, Igor Pacheco, grande goleiro da Várzea Juiz Florana, Juliana Palermo, a melhor engenheira ambiental do Brasil, Fernanda, minha prima, Fernandinha Barbosa. Um abraço para o Jailton Ribeiro, que falou que eu devo estar com o telefone da minha mãe de novo. Não tô não, Jailton, era o meu mesmo. Isso aqui foi, caiu um raio em Guarani aqui na hora, e quando cai raio em cidade pequena, cai tudo quanto é coisa. Um abraço para a Heloísa Rocha, que não é ainda a melhor engenheira ambiental do Brasil. Vai ser, porque ainda está na faculdade. E um abraço para a Rafa Maranha, para o Leonardo Leon, para todo mundo que está sempre acompanhando a gente no Toque de Bola. A Rafa, que vai ser a maquiadora profissional na parceria da galera do Toque de Bola, quando a gente voltar a poder se encontrar aí nas nossas gravações e nos nossos ao vivos. A Rafa já prometeu, Ivan, maquiagem de graça para todo mundo aí, passar aquela base, tirar a olheira e tudo mais. A Rafa é de graça. Depois dessa, se ela cobrar alguma coisa, a gente detona ela também. Pronto, um abraço para ela. Ó, então, todo mundo que está online, chama aí o povo. A gente vai tomar uma aguinha aqui. Sexta-feira, por enquanto, é aguinha, tá? Antes que alguém... é água que a gente vai tomar, né? E daqui a pouquinho a gente volta para a segunda parte da live do Toque de Bola. É rapidinho mesmo. Um minuto, rapidinho a gente volta. Até já.